Povo lindo, bom dia, a paz do Senhor, amém, irmãos? Uma boa semana a todos, uma semana da providência do Senhor, uma semana de milagres, né? Que Deus venha fazer um milagre tão chorado, tão esperado, né, irmãos, né? Que Deus possa mover os céus e a terra em nosso favor, mover os corações nesta madrugada, mover o entendimento, né? Que Deus possa manifestar a glória dele sobre você, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre a tua vida em particular, né? Sobre os nossos filhos, né? Sobre os nossos netos, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, irmãos? Você que está conosco, Deus abençoe. Você que está pela primeira vez também, sejam bem-vindos. Todos muito bem-vindos aqui no nosso meio. É um prazer tê-los aqui. Amém, irmãos? Irmãos, aqui em Marcos capítulo 12, diz assim aqui a palavra. 12, eu vou ler do versículo 26 ao 27, e depois eu vou ler todo o texto para vocês entenderem. Diz assim aqui, olha. Vou ler o 25 também para os irmãos entenderem. Quando ressurgirem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento. Serão como os anjos no céu. Ora, quanto à ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Errais muito. Aleluia. Irmãos, aqui a Bíblia condena, né? Mexer com os mortos, né? A Bíblia diz que eles não têm, quem morreu, irmãos, não respira mais, não fala mais, não anda mais, não pensa mais. Então, assim, não tem poder para voltar, né, irmãos? Não tem poder para voltar, não tem poder para fazer alguma coisa por alguém. Não tem poder, né? A Bíblia condena, irmãos, né? Olha o que diz aqui, eu vou ler todo o texto para que você possa entender. Deus é Deus dos vivos. Por isso que o Senhor, ele fala que nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode se achar, né, irmãos? Lá Isaías 55, e toda a Bíblia fala que nós temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Enquanto nós temos fôlego de vida, porque depois não tem mais como, irmãos. Depois que nós morremos, aí já está feito, né? Se você tomou a decisão certa de servir ao Senhor, amém. Se você tomou a decisão errada de estar afastado de Deus e de não ter compromisso com as coisas de Deus, também, aí não tem mais o que fazer, né? Aí a Bíblia diz que não tem mais o que fazer, irmãos. Aí você vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Aí o tempo que você teve, você desperdiçou com outras coisas, irmãos, aí é fatal para a tua alma, né? Ou a tua alma vai ter a vida eterna, aquilo que você plantou aqui na terra, né? Ou você vai ter a condenação eterna, você vai receber aquilo que você plantou, né? Que se você viveu afastado de Deus, né, irmão, só te resta o quê? A condenação eterna, né? Então aqui diz assim, aqui, olha, versículo 19, né, do capítulo 12 de Marcos, diz assim: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o marido de alguém e deixasse a mulher sem filhos, seu irmão a tomasse por mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência.
O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar filhos. O terceiro da mesma forma. Despojaram os 7, sem contudo deixar-lhe descendência. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher, visto que os 7 a despojaram? Respondeu-lhe Jesus: errais vós em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando ressurgirem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento. Serão como os anjos no céu. Ora, quanto à ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, né, irmãos? Então, Deus, irmãos, Ele quer que você conheça Ele. Deus quer que você leia a Bíblia, porque você lendo a Bíblia, você não será mais enganado, né? Que de tudo que você ouvir, você fique com a palavra de Deus. A partir de Deus fala assim, olha, vocês erram muito por não conhecerem as Escrituras, por não conhecerem a palavra de Deus. E nisso vocês vão deixando sendo enganados, né, irmãos, né? Sendo envolvidos, né? Quando alguém fala assim, mas eu vi o meu pai que morreu, eu vi minha mãe que morreu, irmãos, isso é mentira de Satanás. O que você está vendo ali é uma entidade demoníaca, é um demônio que você está vendo ali, ele está imitando a voz do teu ente querido. Você está tão cego, você está tão longe de Deus, né? Que você está sendo enganado pelo aquele espírito maligno que está ali, né, irmãos? E o mal está tão perto da tua vida que você não consegue ter discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus, né, irmãos? Né? A Bíblia diz que quem morre não tem poder para voltar, irmãos. Deus nos deu poder para morrer uma vez só, né? E com isso depois disso vem o juízo de Deus, né? Então eu quero ler com você também, irmãos, né? Olha aqui, olha, em Lucas capítulo 15, né? Lucas capítulo 16, irmãos, desculpa, Lucas capítulo 16, fala assim aqui, olha, ora, morreu um mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, né, ergueu os olhos o rico, né, irmãos? O Lázaro estava já no seio de Abraão. E o rico, né, ele foi somente sepultado, né, irmãos? Né? Ele não foi levado ao seio de Abraão. Olha, aí a alma dele vai para o inferno, porque ele ficou o tempo inteiro, a vida dele inteira, né, vivendo as regalias da vida, sem se preocupar com as coisas de Deus, né, irmãos? Né? Olha, aí a Bíblia diz que ele estava no inferno. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu é atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que o que quiserem passar de lá para cá, que os querem passar daqui para lá, do céu para o inferno, né? Não poderiam, nem os de lá para cá, nem os do inferno para lá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que os mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão:
Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Aleluia. Está bem claro aqui, né, irmãos? Há um abismo muito grande entre os céus e o inferno, né, irmãos? Quem está com Deus não pode passar para o inferno, e quem está no inferno não pode entrar na presença de Deus. Né? Louvado seja Deus por isso. Então ele pede aqui no desespero, ali no lugar de tormentos, aonde a alma desse rico se encontra, né, irmãos? Ele pede para Abraão aqui representa Deus, né? E esse homem aqui representa a igreja sobre a terra, né, irmãos, né? Ele pede para que vá avisar os irmãos dele, para que não vá para o inferno junto com ele, que eles se apeguem com Deus, para que ele não vá para o inferno onde está esse irmão. E Abraão falou assim, olha, eles têm os profetas e as leis, né? Eles têm a Bíblia na mão deles, que eles leiam, que eles creiam no que Deus está falando através dos profetas. E aí ele insiste, mas olha, então manda algum morto voltar lá e falar. Deus fala não, Abraão fala não, né? Olha o que diz aqui, né? E disse o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. E respondeu Abraão, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum morto volte à vida. Então, irmãos, né, jamais, né, nesta madrugada que você possa entender que se você estava vendo algum morto aparecer aí, né, falando que é teu ente querido, você estava sendo enganado, né? Que você estava sendo muito enganado pelos espíritos malignos. A Bíblia diz que não tem poder, irmãos, quem morre voltar para falar alguma coisa, né? Então, assim, aqui Deus falou assim, olha, se eles não ouvem o que Deus fala em vida, como é que vai ouvir o morto falar, irmãos? Como é que vai ver um morto, né? Se a rebeldia foi tanto descaso com as coisas de Deus em vida, eles não quiseram ouvir os profetas, aquilo que Deus falou através dos profetas, através da palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que é o Deus vivo, é o Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Como é que eles vão ouvir um morto, irmãos? Né? Que quem tem poder para dar a vida é Deus, irmão. Se eles mesmo, se você endureceu o coração para as coisas de Deus, um Deus vivo que cercou você com amor, te livrou, te trouxe a vida, foi o teu Salvador, e você não quis dar crédito a esse Deus maravilhoso que te deu o fôlego de vida, que te criou, né, que tem te trazido até aqui, né, irmãos? Tem te dado o emprego, tem te dado a semente para você semear, e você não semeia, você não agradece, você não reconhece, muito pelo contrário, você só quer que Deus faz, mas você mesmo nunca fez nada para Deus, né, irmãos? Em vida, se rebela contra tudo aquilo que Deus fala, não obedece, né, irmãos? Como é que você vai ressuscitar para falar depois com algum vivo, irmãos? Como é que alguém que viveu a vida inteira longe de Deus, mas o meu pai era católico, a minha mãe era isso, minha mãe era espírita, não sei o quê. Irmãos, independente, né, da religião que essa pessoa servia, muito mais ainda isso. Se essa pessoa não tinha vida com Deus, irmãos, ela não tem, nem quem tem vida com Deus tem poder, né? Nós vamos ter direito à vida eterna, né? Nós vamos viver com Deus para sempre, mas isso não nos dá o direito de voltar, né, irmãos? De voltar à vida por nós mesmos.
É Deus que tem poder para dar a vida e tirar a vida. Então, irmãos, que você possa, né? Que você possa entender: quem morre sem Deus não tem mais salvação, irmãos. Lá em Deuteronômio 18, 9, né? O Senhor também abomina isso, né, irmãos, né? Deuteronômio 18, 9 diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz aqui. Aleluia. Né, irmãos, né? Olha aqui, olha. 18, 9. Vou ler alguns versículos. Deus abomina mexer com os mortos, né, irmãos? Você, então, que se diz espírita, mexer com os espíritos, você está mexendo realmente com aquilo que você está falando. Você está mexendo com os espíritos maus, não com os mortos, irmãos. Porque quem morre não volta, né? Olha o que diz aqui: abominações das nações. É coisa abominável diante de Deus as pessoas que praticam isso. Por isso, irmãos, você que está entendendo isso nesta madrugada, se arrepende, volta o teu coração para Deus que te criou, volta o teu coração para o Criador que pode te perdoar, né? Essas pessoas mexem com espíritos malignos, aí vão lá, né, irmãos? Mexe com os espíritos malignos, traz eles junto delas, para dentro da casa delas, destrói tudo que elas têm, destrói o casamento, destrói o emprego, destrói a empresa, né, irmãos? Porque Satanás não dá nada para ninguém, engana essas pessoas, né? Elas aceitam ser enganadas, elas não querem Deus, elas preferem pegar atalhos que levam elas para mais longe de Deus ainda, do que se humilhar na presença de Deus e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo de ter ido nesses lugares buscar o mal. Aí muitas pessoas falam assim: mas eu não frequento mais, frequentei muito esses lugares, agora eu não frequento mais. Mas se você não se arrepender e pedir perdão para Deus de ter ido nesses lugares, irmãos, o mal continua te acompanhando, porque você foi buscar eles. Se você não quebrar essa ligação, se arrependendo, né, com o inferno, né, irmão? Se arrependendo de você ter mexido com o inferno, né? O mal vai continuar te acompanhando, mesmo você deixado de ter ido nesses lugares. Enquanto você não se humilhar e pedir perdão para Deus e reconhecer, irmãos, que a tua vida pertence a Deus, não aos demônios. A tua vida pertence a Deus, é Ele que te deu o fôlego de vida, né? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, rapidinho para nós terminarmos. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Irmãos, é abominável, você está levantando a ira de Deus contra a tua vida, por isso que as coisas não dão certo para você, por isso, né, que você está de mal a pior. Não haja no teu meio quem queime seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem cromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações diante de ti. Quer dizer, Deus tira do teu caminho esse mal e você insiste em voltar, em procurar esse mal na tua vida. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que há de possuir dão ouvido aos agoreiros e adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permite tal coisa. Aleluia! Deus não permite você procurar essas coisas. Deus é perfeito e Deus quer que você seja perfeito. E Deus não aceita que você se contamine com essas coisas, irmãos. Então se arrependa nesta madrugada. Reconheça que você foi enganado até hoje. A partir de hoje entrou salvação na tua casa.
na tua vida através da palavra. Irmãos, em vez de você buscar livros de autoajuda, né? Busca a palavra de Deus que Deus vai falar a verdade para você. Em João 8,32 diz assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar de todo este mal. Você vai ter uma mudança de vida. Se Deus não puder fazer por você, irmão, ninguém mais pode, né? Quanto mais quem já morreu. O único que morreu, irmãos, em João 8,3,13, né? 4,13, se não me engano, né, irmãos? Fala assim, o único que morreu, irmãos, o único que morreu foi lá no inferno, venceu a morte, pegou a chave do inferno e voltou para falar como é que é lá, é Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele fala assim, olha, lá tem ranger de dentes, lá tem fogo, lá tem enxofre, não vão para lá. Eu quero que vocês não vão para lá, né? Deem ouvido à minha voz para que vocês não vão para lá. Obedeça os mandamentos para que vocês não vão para lá. É o único que voltou para falar como é que é lá, irmãos. E ele não quer que eu e você vá para lá. Então, que nós possamos nos submeter à autoridade de Deus, porque só tem céu e só tem inferno, irmão, só tem esses dois lugares. Ou você se esforça e creia no que Deus está falando e vai para o céu, ou você continua vivendo a vida aí do jeito que você quer, longe de Deus, só que você vai ter a consequência disso. O que vai sobrar para você vai ser o pior, vai ser o inferno, né? Onde tem lago de fogo, enxofre e ranger de dentes e sofrimento eterno, né, irmãos? Então é você que decide para onde você quer ir, né? Qual caminho você quer seguir. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, obrigado por esse momento maravilhoso. Seja bem-vindo sobre nós, sobre a tua igreja. Senhor, abre mesmo a mente deste homem, abre o entendimento desta mulher. Senhor, o teu Espírito Santo fala a verdade, Pai. O Senhor está falando a verdade, abrindo, Senhor, Pai, tentando libertar essas pessoas do engano. Senhor, que o Senhor encontre lugar no espírito delas, no coração delas, para abrir o entendimento delas. Quem morre não tem poder para voltar, Senhor. Pai, mas o Senhor é Deus dos vivos. O Senhor está falando com esta pessoa aqui, Senhor, que parou para ouvir esta palavra. É porque o Senhor tem uma grande obra com este homem, com esta mulher, Senhor. Pai, em nome de Jesus, convence eles que eles estão sendo enganados, ó Deus. Pai, que eles possam voltar o coração para o Senhor, para que eles possam se arrepender de ter frequentado esses lugares tenebrosos, Senhor. Pai, que eles sejam libertos nesta madrugada de todo este mal, Senhor, e que eles possam ser salvos pelo poder da Tua palavra. Cobre a nossa nação com Teu sangue, cobre as nossas autoridades com Teu sangue. Senhor, Pai, abre o entendimento deles também, Senhor, que eles venham depender do Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a Tua providência, Senhor, cobre os nossos filhos, capacita os nossos filhos, Senhor. Pai, a minha neta, a minha casa, Senhor, e abençoa a Tua igreja sobre a terra, em nome de Jesus.